Shalom, shalom. Graças a Deus, né? Mais um Shabá. Como é bom estarmos juntos, estarmos em união. E vamos mais um dia juntos louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Vamos orar, gente, para começar? Amém. Louvando ao Senhor por mais essa semana, né? Que nós passamos na presença dEle e que nós possamos hoje entrar no descanso do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, te damos graças, levantamos altares, Pai, de adoração, de louvor, de glória e honra ao Senhor nesse dia, Pai. Como é bom, Senhor, mais um dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, termos a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos louvando ao Senhor, engrandecendo ao Teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós apresentamos, Pai, esse momento de Shabá ao Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor rasgue o céu sobre nós, Pai. Que nós possamos entrar, Senhor, na dimensão de descanso do Senhor. Que possamos juntos, Senhor, louvarmos ao Senhor, engrandecer a Ti, render graças, louvores por meio da nossa adoração, Pai. Senhor, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde os nossos, tudo que está relacionado a nós, Pai. Que possa estar guardados e protegidos pela mão poderosa do Senhor. Muito obrigada, Pai. Fique conosco. Receba, Pai, a nossa adoração nesse dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar nos rendendo ao Senhor. Hoje vai ter até direito esqueci como que é o nome quando a gente está na igreja. Tem o telão, né? Tem o data show. A gente vai ter um data show aqui agora. Peraí. Vou compartilhar, porque quem não souber a letra aí já vai pegando aqui. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz e encontrei o que tenho. Te entrego a Deus. Espírito Santo, nós te damos bem-vindo mais uma vez. Clamamos, Senhor, pela dimensão em que o Senhor nos coloca desse Shabat, com a tua glória, com a tua unção, com a regeneração que vem do teu Espírito. Senhor, que toda resistência que possa haver em nós seja quebrada, seja derretida, Senhor. Nós queremos nos vestir das vestes, ó Pai, da santificação. Dizer ao Senhor que não há resistência em nós, nós nos rendemos em nome de Jesus, Pai. Corpo, alma e espírito. Rendemos ao teu nome, rendemos a tua vontade em nome de Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande tudo que tens pra mim. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e meu viver, e sejam todos para ti, ó Deus. Estou em tuas mãos. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Eu sou teu e tu és meu. A ti, Senhor, viva a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, viva a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Aleluia. Oi? Só um minutinho, gente. É porque aqui onde eu sento sem você, fica apertado, peraí. Mas pode funcionar. Dei para ti, meu Senhor, alma anseia por ti. Sou pobre, cego, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu amor, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti.
Correrei para ti, meu Senhor. Minha mãe será por ti. Sou cego, nada tenho pra te oferecer. Então, quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu outro purificar-me, eu me rendo a ti. Sou tua noiva, espero que eu Senhor por ti reina sobre mim. Eu anseio a ti, me rendo a ti. Sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Eu anseio e espero por ti. Esta é a hora da dor, coração. Vem para ele, teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, perdido, Pai. Vem. Esta é a hora da coração. Vem para ele, teu coração. Vem, assim como estás, para orar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro
terá. Vem, vem. Amém. Amém. Gi, Deus te abençoe, que o Senhor te use e que as notas entoadas dos louvores e canções dos nossos corações possa trazer essa atmosfera sobre esse lugar agora, sobre a nossa casa e também sobre as pessoas que depois vão poder participar desse Shabá em outro momento. Em nome de Jesus, que essa mesma atmosfera de adoração, onde a gente se rende, onde a gente corre para o Senhor, onde a gente fala, vem alma, vem Espírito, vem com tudo que nós temos para adorar ao Senhor, possa levar a sua vida, as nossas vidas a adorar e através da palavra sermos limpos, libertos, regenerados, restaurados, em nome de Jesus, que o Senhor te use. Aleluia, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, em 1 Pedro, capítulo 5. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês uma palavra que nasceu no meu coração já tem umas semanas atrás. Nós estávamos, o pessoal da igreja, a gente estava lendo o livro Oração de Jabes. E aí, em algum momento ali, o autor falou sobre as forças de oposição. E aí, essa palavra começou a nascer no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre resistindo às forças de oposição. Aí, o nosso texto base está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. E depois, em seguida, se já quiserem deixar aberto, nós vamos ler Tiago, capítulo 4, verso 7. 1 Pedro 5, 8 a 9 primeiro. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora vamos lá para Tiago 4. Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? O Senhor, ele traçou um plano para cada um de nós, né? Nós temos consciência que ele tem uma história, ele escreveu, ele traçou um projeto. Ele não nos chamou para vivermos ociosos, perdidos por aí, né? Ele nos chamou com um propósito, com um plano, para fazer a vontade dele, para estabelecer a vontade do Senhor aqui nessa terra. E ele nos escolheu para isso, ele nos escolheu para levar essas boas novas do Evangelho. Só que o caminho nem sempre é fácil, né, queridos? O caminho de fazer a vontade do Pai, ele requer muito esforço, muita disciplina, muita fé. E nós não podemos viver alheios a tudo que nos cerca. A palavra do Senhor nos chama para vivermos sóbrios, para sermos vigilantes. E nós não podemos viver alheios a tudo que nos cerca. Nós precisamos entender e saber que nós temos um adversário e que temos um adversário real, que não é historinha, né? Às vezes as pessoas leem a Bíblia e falam: nossa, que história bonita. Não é historinha. De fato, tudo que está na palavra se cumpre nas nossas vidas. E nós temos, sim, um adversário que tenta nos derrubar. Nós temos essas forças opositoras que estão sempre ali tentando nos derrubar. Então, o nosso adversário, ele é real. E ele está à espreita, buscando sempre nos derrubar, nos paralisar, nos desanimar, nos fazer desistir. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Kelly e nós conversamos sobre isso. Como seria bom, né? Se quando nós estamos ali preparando uma palavra para falar para o Senhor, nós vivêssemos aí uma semana plena de paz, onde só as revelações do Senhor vêm sobre nós, mas não é assim. Sempre que nós vamos fazer algo para o Senhor, não é assim, não é só essa plenitude. Vem 1 Pedro 5, do 8 a 9, Kelly, e Tiago 4, 7, tá? E eu gosto muito de um cântico, eu gosto muito da pastora Ludmila Feber, eu gosto muito das canções dela.
E ela tem um cântico que acho que todos conhecem, né? Que fala: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Nós temos vivido dias que são dias de guerra, né? São dias, não têm sido dias fáceis, têm sido dias difíceis, mas graças a Deus nós temos permanecido de pé, graças à fé, graças ao nosso firme fundamento, graças a estarmos alicerçados na rocha. E por isso é tão importante, queridos, nós estarmos atentos a tudo que está ao nosso redor, a tudo que nos cerca, a cada situação, por menor que seja. Nós precisamos estar atentos para permanecermos firmes, para não deixar que essas situações entrem na nossa vida e façam que nós venhamos a retroceder, que façam que nós olhemos para trás, que nós desanimamos, que nos façam até desistir. Nós precisamos estar, principalmente nesses últimos dias, porque eu creio que nós somos a geração dos últimos dias, eu creio que o Senhor está às portas, e nós precisamos permanecer firme no nosso caminho, permanecermos firmes na nossa corrida, né? Até alcançarmos a glória. Por isso, nós precisamos estar atentos, né, a tudo que está ao nosso redor. E se essas forças opositoras estão cada vez mais fortes, se alegre. Isso é um sinal que você está no caminho certo, é um sinal que você está posicionado, que você está ali cumprindo a vontade do Pai. Porque toda vez que nós nos alinhamos cada vez mais com o Senhor, mais as forças opositoras se levantam e tentam nos fazer desanimar, né? Quer dizer que nós estamos fazendo a diferença. Então, se você está aí passando por dificuldades, desanimado na sua caminhada, fique forte, fique firme, se alegre, porque é sinal que você está no caminho certo, é sinal que você está se posicionando, que você está se alinhando no caminho do Senhor, que você está se alinhando no propósito do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, ela está cheia de exemplos de pessoas que tiveram esse posicionamento, que se posicionaram contra essas forças opositoras e conseguiram concluir aquela caminhada que lhe foi proposta. E eu quero destacar hoje Neemias. Neemias, ele é um bom exemplo de alguém que perseverou e cumpriu o propósito que foi determinado a ele. Quem foi Neemias? Neemias está lá em Neemias 1, né? Deixa eu abrir aqui. Quem quiser abrir, abra lá Neemias. Lá no capítulo 1, nós vamos ver que Neemias, ele era filho de Acalias, e ele fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O nome Neemias, ele significa o Senhor consolou. E Neemias, queridos, ele possuía um cargo muito importante e de grande prestígio. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E isso dava um destaque para Neemias. Talvez você pense, nossa, copeiro, né? Não parece uma posição de destaque, mas naquela época era uma posição de destaque. Por quê? O copeiro do rei, ele estava bem próximo e ele não só servia o rei, ele era responsável por ali provar as bebidas, provar tudo ali para que o rei não fosse envenenado. Então, ele tinha uma posição de destaque. Ele não só escolhia o vinho do rei, ele evitava que o rei fosse envenenado. Então, na época, ele estava ocupando um bom cargo ali na Pérsia. E aí, nós vamos ler lá, Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz assim: As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, né, ou mês de Kislev, que é o mês que nós estamos agora, o nono mês, que quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei,
e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus dos céus. Neemias, ele fez essa oração, ele perguntou, né? Veio alguns irmãos lá dele, e ele perguntou como estava Israel, como estava Jerusalém. E aí a notícia trouxe grande tristeza, apesar de ele estar há tanto tempo fora, né, de Jerusalém, era a terra dele. E trouxe grande tristeza, e a palavra diz que ele orou, que ele chorou, que ele se prostrou. E continuando aqui no capítulo 5, nós vamos ver a oração dele. Ele se prostrou diante do Senhor. Se você ainda não parou para estudar Neemias, pare, vale muito a pena. E a palavra diz que ele prostrou, que ele se posicionou, ele orou, ele clamou, ele lembrou o Senhor das promessas que o Senhor tinha para o povo de Israel, e ele se arrependeu, ele pediu perdão, não só por ele, mas pelos pecados da nação, pelos pecados da família. Ele reconheceu todos os seus erros, e essa oração chegou ao coração de Deus. Aí lá em Neemias capítulo 2, nós vamos ver o rei percebendo a tristeza de Neemias. Aí talvez você pense, nossa, como foi rápido, Deus respondeu. Não foi rápido, queridos. Lá fala que foi no mês de Nissan. Mês de Nissan é o primeiro mês. Então ele fez essa oração de posicionamento, esse jejum, essa busca, esse clamor ao Senhor lá no 9º mês. Passaram-se cerca de 3 a 4 meses. Aí que foi vir a solução para essa questão. Eu acredito que durante todo esse tempo ele persistiu em oração, em busca, em clamor, posicionado, crendo que o Senhor daria uma saída. Aí, quando foi lá, isso passou um ciclo, realmente. Ele está dizendo ali, passou um ciclo. E aí, o que aconteceu? Vem a resposta. Passou um ciclo e uma estação, isso mesmo, Kelly. Aí veio a resposta. O rei, um dia, ele chegou lá para servir o vinho. E o mais interessante, queridos, eu não sabia, foi uma novidade para mim quando eu estava estudando, eu pesquisei. Naquela época, tinha uma lei que era proibido chegar na presença do rei triste. Ninguém podia chegar entristecido na presença do rei. E naquele dia, Neemias estava entristecido. E ele estava entristecido a tal ponto do rei perceber que ele estava entristecido. E o rei pergunta para ele, por que você está triste? O que está acontecendo? E o mais importante é que mesmo tendo uma lei que proibia ele de estar triste, ele não foi punido por isso. Porque aí nós vemos o cuidado do Senhor com Neemias. O quanto o Senhor se agradou do posicionamento dele. Ele não foi punido. E além dele não ser punido, ele achou graça diante do rei. O rei concedeu o que ele queria, perguntou, o que você quer? Ele falou, ele orou, aí a palavra diz que ele orou ao Senhor e pediu. Aí falou, eu gostaria de, como que eu posso estar alegre se lá Jerusalém está toda destruída? Eu quero ir lá, eu quero reconstruir os muros. E aí, nós vemos que o rei não só deixou ele ir, como o rei forneceu proteção, o rei forneceu cartas para ele entregar no decorrer do caminho para facilitar a chegada dele até Jerusalém. E também liberou cartas para ele conseguir materiais e cartas que ele entregou posteriormente a Asaf, que tinha ali, era a madeira que ele precisava, o material que ele precisava na construção do muro. E aí, continuando, no capítulo 3, ele começa, então, esse trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, ele partiu para Jerusalém a partir do capítulo 3. E aí, talvez você pense, mas que importância tem um muro, portões? Hoje, para nós, né, não tem importância. Mas naquela época, os muros e os portões, ele significava força, ele representava a dignidade daquela cidade. Se uma cidade tinha os seus muros destruídos, seus portões destruídos, significava que ela estava em derrota, ela estava em decadência. Então, era motivo de grande vergonha para uma cidade estar daquele jeito. Então, a missão de Neemias era uma missão muito importante.
Era muito importante, porque quando ele restaurasse, ele reconstruísse aqueles muros e aquele portão, aqueles portões, era como devolver a dignidade para Jerusalém. Era como devolver a força, devolver o poder da cidade. Então, era muito importante. A missão de Neemias era muito importante. Não era uma missão qualquer, é só ir lá e construir um muro, qualquer um pode construir. Não. Deus escolheu Neemias, porque era uma missão extremamente importante. Era símbolo de restauração para o povo. E escolheu Neemias por ele ser pai, ele ser parte do povo. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos começar a ver as forças opositoras. Depois leiam Neemias, escutem, baixem aí uma Bíblia em áudio, escute Neemias, gaste um tempo entendendo que é uma história assim, muito boa, tem muitos exemplos para nós. Ele foi um exemplo de fé, de constância, de perseverança. E aí, o que acontece a partir do capítulo 4? Mesmo Neemias ter saído lá para reconstruir Jerusalém com a bênção do rei, com a autorização do rei, com as cartas, com os documentos que davam legalidade para o serviço que ele ia fazer, mesmo assim, ele encontrou diversos obstáculos. E assim também somos nós. Quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor com tudo certinho, tudo organizado, e de repente acontece aquele monte de coisa, um monte de levante, tudo começa a dar errado. E assim também foi com Neemias. E ele não desistiu. E nós também não vamos desistir, amém? Mesmo que as dificuldades venham, mesmo que todos se levantem contra nós não vamos desistir. E aí, os opositores que se levantaram foram Sambalate, Tobias e Gesem. Não sei se é assim que lê, gente, porque não conheço a pronúncia das palavras. Esses homens, eles eram bem poderosos e eles tentaram de tudo para prejudicar Neemias. Eles juntaram vários aliados e durante todo esse período, eles afligiram Neemias com insultos, com zombarias, tentaram arquitetaram planos, ataques armados, planejaram emboscadas para pegar e fazer mal para Neemias. Eles plantaram notícias falsas, calúnias. Inventaram que Neemias tinha ido para Jerusalém para fazer um levante contra o rei. Ele estava orquestrando uma derrubada de poder. E não era verdade. E Neemias não se abalou com nada disso. Ele continuou, perseverante. Ele foi um exemplo de liderança. E o mais interessante é que, em meio a isso tudo, ele tinha um grupo de pessoas que estava trabalhando com ele. E mesmo que ele passou tanta credibilidade, ele foi um líder tão forte, tão certo, tão convicto da sua missão, que todas aquelas pessoas que estavam com ele continuaram com ele, na mesma missão. As forças opositoras não conseguiram afastar as pessoas que estavam debaixo da liderança dele. Por quê? Porque ele tinha um posicionamento de integridade, de caráter, de fé, que fazia com que aquelas pessoas confiassem nele, confiassem naquela missão e continuassem na restauração dos muros, na reconstrução dos muros. Eles tentaram também induzir Neemias a errar. Lá em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13. Deixa eu ler aqui com vocês. Eles tentaram fazer com que ele entrasse num lugar onde só era permitida a entrada dos sacerdotes. Por que eles fizeram isso? Para depois tentar difamá-lo. Falar, olha, o Neemias que está aí à frente de vocês, ele fere os princípios. Ele entrou no lugar onde ele não podia entrar. Mas Neemias não caiu. Lá no versículo 10 ao 13 diz assim: Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava recluso. E ele disse:
reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Essa parte aqui é muito importante. Essa semana, na aula do Reset, a pastora falou sobre profecias, né? Que o apóstolo sempre diz que nós devemos olhar todo um redor quando da vida do profeta. E é para podermos pesar essas profecias. E aqui diz que uma pessoa profetizou, né? Falou para Neemias o que ele tinha que fazer. Ele tinha que se esconder lá. Mas ele, com toda a sabedoria, ele disse: quem sou eu? Como uma pessoa como eu pode entrar ali no templo? Talvez, se fosse uma pessoa, qualquer outra pessoa, oh, meu Deus, Deus falando comigo, vou fazer. Mas Neemias não. Neemias analisou a situação e pensou: Deus não me faria, Deus não me mandaria entrar num lugar onde não é permitida a minha entrada. Isso não está certo. E quantas vezes, queridos, vem palavras tentando nos desviar do caminho, tentando nos levar para lugares que não é o lugar que Deus quer que nós estejamos. E assim como Neemias, nós precisamos estar atentos a isso. Porque muitas vezes a gente espera que as forças opositoras venham de fora, venham já bem com cara assim, de forças opositoras, e às vezes essa oposição, essa investida, ela vem camuflada de uma coisa boa, tentando nos fazer ir por caminhos que não é o caminho que o Senhor quer, tentando nos induzir a errar, achando que estamos fazendo certo, tentando nos levar ao erro, mesmo que a gente ache que aquele é um caminho certo. Então, por isso que nós precisamos vigiar, sermos vigilantes. A palavra do Senhor, em vários capítulos, diz: orai, vigiai, orai sem cessar, e nos ensina a buscar, a jejuar, mas em vários textos nos chama a vigilância. Não é só orar, não é só jejuar, é ser vigilante, é estar atento ao que está ao nosso redor, atento às palavras que chegam no nosso coração, atento àquilo que nós vemos. Os nossos olhos são janelas da alma. Nós precisamos ser vigilantes com o que nós estamos vendo, com o que está chegando aos nossos olhos, com a palavra que tem chegado ao nosso ouvido. Muitas vezes o nosso redor tenta nos tirar do foco, que é Cristo. E Neemias, mesmo diante disso tudo, desse pessoal tentando difamá-lo, tentando derrubar, tentando atrapalhar a construção de todas as formas, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver ali no finalzinho do capítulo 6, que finalmente ele consegue construir as muralhas. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os planos que foram traçados, Neemias foi prudente, ele não caiu nas ciladas, ele soube gerir todos os problemas, de forma que tudo se resolveu, tudo se encaixou, e ele concluiu aquilo, a missão que foi dada para ele, que era a construção dos muros. E aí a palavra diz lá no capítulo 16, verso 15, diz que se passaram 52 dias, chegou no mês de Elu, e a obra de reconstrução dos muros foi concluída. E aí, quando o trabalho foi finalizado, Neemias, ele ainda tomou algumas ações, ele fez algumas atitudes para melhorar a vida em Jerusalém. Ele estabeleceu algumas pessoas que pudessem contribuir com o governo para que fosse um governo mais justo, para que fosse uma província mais justa. Quando Neemias chegou ali, estava tudo bagunçado, o povo estava perdido. Como eu disse, o muro
trazia vergonha aquele muro destruído. E isso refletia no povo. Eles estavam perdidos, eles estavam se sentindo sem dignidade. E aí, Neemias foi lá e concluiu essa missão tão importante. E assim, queridos, somos nós, né? Diante de tantas afrontas, tantas perseguições, ele foi um homem determinado. Ele se concentrou no propósito, ele focou na missão e ele seguiu com dedicação, ele seguiu com persistência. Ele foi um bom líder e ele conseguiu transmitir essas características de liderança e formou um grupo que teve com ele até o fim nessa construção. Ele não desistiu da obra que ele tinha para realizar. Outra coisa que nós podemos ver em Neemias é que ele ia lá e fazia. Ele não era aquela pessoa que ficava esperando tudo cair do céu. Muitas vezes nós sabemos o que nós precisamos fazer. Esses dias, vou me expor aqui, como diz a pastora Andréia. Esses dias eu conversando com ela, aí eu falei que dava vontade de fazer uma oração, né, de um certo tipo. Ela falou, Gisele, é uma oração de comodismo, né, que você está querendo fazer. Você sabe o que você precisa fazer, mas você está pedindo para que o Senhor, você está fazendo aí uma oração de pessoa acomodada. E muitas vezes, queridos, nós agimos assim. Nós sabemos, nós temos ali aquele plano traçado, nós sabemos onde nós precisamos chegar, nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós preferimos nos acomodar e esperar que o Senhor resolva. Senhor, faça alguma coisa. O Senhor faz, queridos, mas tem coisa que nós precisamos fazer. Que sou eu e é você. Nós precisamos nos posicionar e fazer. E Neemias fez isso. Ele tinha fé e, impulsionado pela sua fé, ele não ficava esperando acontecer, ele continuava. Ele ia fazendo. O pessoal estava indo contra ele, ele ia lá, sentava mais um tijolinho lá. Ele persistia. Todo mundo ria, zombava do trabalho dele e ele continuava. Ele não ficava lá desesperado, Senhor, misericórdia, o povo se levanta contra mim agora. Eu confesso que eu sou das choronas, né? Eu, de vez em quando, as coisas acontecem, eu já, Senhor, tem misericórdia, mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, eu me posiciono, tem misericórdia, mas eu também faço minha parte. E nós precisamos fazer isso, queridos. Assim como Neemias, o que for para nós fazermos, nós vamos lá e fazemos, independente da circunstância, independente do que aconteça ao nosso redor, independente das forças opositoras que vêm contra nós. Nós precisamos estar com a nossa fé alicerçada no Senhor. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Cristo. Precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque quando nós sabemos quem nós somos, pode vir toda a força opositora que quiser. Nós sabemos quem nós somos em Cristo e sabemos que Cristo está conosco. Nós sabemos que o Senhor está à nossa frente. Amém? E assim somos nós, né? Deus traçou esse projeto para cada um de nós executarmos. E quanto mais nós nos envolvermos, quanto nós mais nos posicionarmos, mais forças opositoras virão. Mas nós persistiremos, nós seguiremos firmes para o alvo. Independente do que se levante, independente de que tentem nos desmoralizar, independente, nós vamos colocar a nossa fé em prática, vamos seguir os exemplos que estão na palavra, porque a palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor, ela não mente. E o Senhor liberou muitas bênçãos para nós, liberou palavras, liberou decretos, e nós precisamos nos posicionar para que nós entremos debaixo dessas palavras, dessa promessa e desses decretos, crendo que o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele nas nossas vidas e que ele nos dará estratégias para avançarmos. Ele nos dará o escape. Ele nos guiará e nos orientará. Só para finalizar, eu quero deixar para vocês uma... Eu até perguntei para a pastora, posso indicar um filme? Ela falou, pode. Quem não assistiu ainda aquele filme Até o Último Homem, assistam, queridos.
Ele é um filme de guerra, né? Mas ele é um filme que fala muito ao nosso coração, onde nós podemos ver exatamente uma pessoa com um propósito, com um princípio, e que mesmo que tudo ao redor dele diz que não, ele persistiu até o fim. Eu não vou contar a história, né? Porque para quem não leu, para quem não assistiu, assistam, vale muito a pena. A gente tira muitas lições daquele filme, Até o Último Homem. Vamos orar? Amém? Kelly, quer falar alguma coisa? Kelly? Não, fica à vontade, pode orar. Amém. Então eu vou orar, você ministra a ceia? Amém? Tá? Vamos orar Amém. então. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Ah, Senhor, mais uma vez, Pai, entramos na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que cada um de nós temos passado. Eu sei, Senhor, que assim como não tem sido fácil para mim, para muitos dos meus irmãos também não tem sido. E eu espero, Senhor, que essa palavra traga um ânimo, traga força, para que, assim como trouxe para mim, assim como me fortaleceu, para permanecer firme nesses dias, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Que essa palavra, Pai, alcance o coração dos meus irmãos e que nós possamos juntos estarmos firmados na rocha que é Cristo, Pai. E que independente de tudo que nos cerca, Senhor, de toda oposição que vem ao nosso redor, tentando nos fazer desanimar, desistir, Pai, tentando fazer com que nós olhemos para trás e nos arrependamos, Pai. Nós não queremos, Senhor, sair do teu propósito, Pai. Não queremos sair dos teus caminhos, Senhor. Ajude-nos, Pai, a estarmos focados no nosso alvo, que é Cristo, Pai. Fortaleça-nos, Senhor, nos dê forças, Pai. Fortaleça os joelhos cansados nessa noite, Pai. Renove, Senhor, que nesse portal de Shabá nós entremos no descanso verdadeiro do Senhor. Que não só o nosso corpo físico descanse, mas que a nossa alma, Senhor, vá para os lugares de descanso que só o Senhor tem para nós. Traga refrigério para a nossa alma, Pai. Traga descanso, Senhor, para nós e que nós possamos ter, Pai, nesse período de Shabá, Pai, as nossas forças renovadas para enfrentarmos mais uma semana na presença do Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor que vai à nossa frente, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor. Muito obrigada pela tua proteção, Senhor. Muito obrigada por não desistir de nós, Pai. Mesmo, Senhor, nós sendo falhos, o Senhor nunca desiste de nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por ser esse Pai tão amoroso, por nos amar tanto assim, Pai. Muito obrigada. Fique conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Kelly, vai lá. Querido, antes da gente começar a cear, se você preparou aí seu pão, seu suco de uva, a gente estava falando sobre essa questão da gente resistir à oposição, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu aprendi isso ao longo da vida, todo dia a gente exercita um pouco. Óbvio que vão ter dias que a gente vai parecer estar quase cedendo às forças opositoras, né? Às circunstâncias e tudo mais. Mas algo que até eu me surpreendo, às vezes eu falo assim, olho para mim mesmo e falo, nossa, às vezes até eu me surpreendo como Deus dá graça pra gente. Eu aprendi a crer. Independente da circunstância, eu aprendi a acreditar e crer na palavra. E eu não sei explicar para vocês assim, ó. Kelly, você já viveu milagres miraculosos, coisas assim, tipo, morto ressuscitar? Não vivi essas coisas assim meio, como fala, top das galáxias, no sentido de ser muito surpreendente. Mas já vivi muitas bênçãos de Deus trazidas pelo decreto de Deus através da sua palavra. Mas uma coisa que eu aprendi mesmo é decorar a palavra. Gente, quando vem forças opositoras dentro da minha alma, às vezes a minha alma é a minha própria força opositora. Quantas vezes eu tô focada, o espírito tá focado,
focado naquilo que Deus é, naquilo que Deus disse, e Deus disse a respeito da sua palavra. Aliás, a palavra é Jesus, né? Então, o que a gente vai falar sobre a palavra? A palavra falha? Se a palavra é o próprio Cristo, o que eu posso dizer a respeito da palavra? Tem como desconfiar, crer menos, achar falhas? Não tem como, ele é perfeito. A palavra é perfeita. Diz a palavra que a palavra é pura e perfeita, escudo para os que nele confiam. Vai e faz tudo quanto lhe apraz e não volta sem resultados. Está lá em Isaías. E às vezes eu encontro a oposição dentro da minha alma. A minha alma falando para o meu espírito, imagina, e tal, e não sei o quê. E começa uma conversação de alma tentando debater com o que o espírito crê. Às vezes o diabo está lá quieto no canto dele, mas a minha alma está atribulada de uma forma. Isso pode acontecer, gente. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Duvido que vocês já não ficaram assim. E aí a alma fica lá numa discussão. Gente, eu pego a palavra que eu decorei. E eu falo aqui, você está argumentando, mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. E uma coisa que eu amo fazer. Gente, eu amo quando chega o dia do Shabat, que eu pego tudo aqueles argumentos malignos que a minha alma arranjou não sei aonde. E eu falo assim, você vai ficar quieta agora? Porque é o seguinte, eu vou dar um decreto para você. Seja o que for que você estiver falando, seja o que for que você estiver ouvindo, seja onde for que você for arranjar argumento na carne. Tem um versículo que está no livro de Josué, que fala assim, eles estavam indo para a guerra, e Josué fala a respeito dos inimigos, né? Olha, nós devoraremos os inimigos como a este pão. Aí, eu não sei porque eu já lembro logo da ceia do Senhor. Gente, coma a minha carne, tá? Pra vocês terem comunhão comigo. Para quê? Pra vocês pegarem a genética de vencedor, a genética de santidade, para vocês pegarem a genética de força, para vocês pegarem a genética que se opõe contra o opositor. Quem foi aquele que veio em carne e venceu o opositor em todos os montes de governo, lá no deserto? Meu Cristo, quando eu como este pão, me aliançando mais uma vez e bebo deste sangue, eu estou pegando uma genética sobre o meu corpo, gente. E a minha alma tem que ficar, ó, pianinho. Então, pega o seu pão aí, pega o seu suco de uva e recebe essa genética do Senhor sobre a sua vida. A genética de quem vence a oposição do diabo, de quem vence a oposição da carne, de quem vence a oposição do mundo, de quem vence na força do poder do braço do Senhor, em nome de Jesus, tá? Recebe a genética, recebe a força, recebe restauração. Pega essa restauração sobre a sua vida e fique firme contra as astutas ciladas do diabo, porque nós temos sobre nós um que venceu e nos deu força nele para vencer, amém? Em nome de Jesus, comemos dele todos. Em nome de Jesus, sangue do Senhor, recebe sobre as suas veias aí, em nome de Jesus. Aleluia. Tem um hino da harpa cristã que fala assim: pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém? Amém, Gi. Que Deus abençoe. Gi, tá por aí, minha filha? Tô sim, aqui tá, deu um blackout aqui, mas voltou. Amém. Deus abençoe, queridos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês essa semana, que esse restante de Shabat seja um bênção com a família de vocês, use esse tempo para estar em comunhão com a sua casa, com os seus, aprendendo e ensinando do Senhor. Amém? Semana que vem estamos juntos, se Deus nos permitir. Shalom, shalom.